A passagem de Lewis Hamilton pela Ferrari até aqui tem sido marcada mais por frustrações do que conquistas. Sem pódios em sua temporada de estreia pela escuderia e vivendo uma fase esportiva delicada, o heptacampeão mundial tem sido alvo de análises duras de ex-pilotos e dirigentes da categoria. Entre os que se manifestaram, Robert Dornbos e Gendry Steiner levantaram pontos que vão além da idade e colocam em questão a confiança e a identidade competitiva do britânico. Com Lewis, a história é diferente. Os fãs dele não vão gostar de ouvir isso, mas às vezes parece que ele perdeu a identidade. O holandês especula que o trauma da polêmica final de 2021 em Abu Dhabi ainda pesa sobre Hamilton. Em Abu Dhabi, ele praticamente já tinha o 8º título no bolso. O fato de não ter dado certo naquela época, obviamente o atingiu em cheio, e ele nunca se recuperou totalmente desse golpe. Segundo Robert, a atual crise vai além da técnica e tem reflexos mentais. Todos percebem isso. Talvez a idade também influencie quando você precisa reunir energia para mais uma longa temporada. Espero que ele se recupere durante as férias de verão e volte mais forte, mas chega um momento em que você já passou do auge. Apesar das críticas, o ex-piloto não acredita que Hamilton tenha desaprendido a pilotar. Não pode ser que ele, de repente, não tenha mais talento. Isso não faz sentido. LeBron James, Cristiano Ronaldo, Fernando Alonso, esses são nomes do mais alto nível que ainda estão dando resultados depois dos 40 anos. Para Robert, a solução pode estar em reconstruir o lado psicológico de Hamilton, inclusive com a ajuda de figuras que o acompanharam em seus anos de sucesso. Eu vi como era Frederic Vasseur na Mercedes. Talvez a Ferrari devesse considerar trazer a antiga equipe de engenharia de Hamilton ou pessoas de confiança dos tempos de Mercedes para lhe devolver a confiança de que ele precisa. A fase complicada ficou ainda mais evidente no GP da Hungria, onde Hamilton não apenas foi eliminado no Q2 da classificação, como desabafou diante da imprensa. O britânico afirmou que se sentia inútil e que a Ferrari precisa de outro piloto. A corrida não trouxe alívio. Hamilton terminou apenas em 12º lugar, tomando uma volta dos líderes. Apesar disso, ele garantiu que não pretende abandonar no meio da temporada e confirmou presença no GP da Holanda em Zandvoort. O contrato com a Ferrari é plurianual com opção para o 3º ano. Já o ex-chefe da Haas, Gendry Steiner, foi direto em sua análise. Para ele, Hamilton pode nem chegar ao final do contrato caso os resultados não melhorem. Ele perdeu a autoconfiança. Se você não acredita mais em si mesmo, não consegue performar. Steiner lembrou a empolgação inicial quando a Ferrari anunciou a chegada do britânico. O heptacampeão mundial na escuderia. Isso parecia um conto de fadas. Porém, é natural que as expectativas fossem altas, mas quando a realidade não corresponde, a confiança desaparece. Apesar da crítica, Steiner acredita que Hamilton ainda poderia competir em alto nível por alguns anos, desde que tenha motivação. Afinal, se a diversão acaba, não faz sentido continuar. Nesse caso é melhor dizer, eu tentei, não deu certo, e estou parando. O carro ou o piloto? Steiner também destacou que a responsabilidade não pode ser colocada apenas no carro. Em outras palavras, estamos na Fórmula 1. Um piloto de ponta precisa se adaptar ao que lhe é dado. Se um carro é difícil de lidar em certas áreas, então cabe ao piloto se adaptar, não ao contrário. O período de férias pode ser decisivo para Hamilton. Assim, talvez ele volte mais relaxado e sua performance melhore. Por outro lado, talvez não. E aí posso muito bem imaginá-lo dizendo no final do ano: é isso, não farei isso comigo mesmo por mais um ano. Ele ainda destacou que Hamilton possui alternativas fora das pistas que poderiam facilitar uma decisão de aposentadoria. Afinal, ele é uma marca por si só. Muitos pilotos precisam da F1 como plataforma, mas em contraste, Lewis não mais. O retorno de Sérgio Pérez ao grid já é uma realidade para 26. A Cadillac finalmente chegou a um acordo com o mexicano, que será um de seus pilotos titulares na estreia da equipe na categoria, marcada para a próxima temporada. O veterano de 36 anos será peça-chave na construção do projeto, que entra como a 11ª equipe da F1. Fontes próximas ao piloto confirmam que Pérez retomou uma rotina intensa de treinos, mostrando o claro objetivo de se preparar fisicamente para o altíssimo nível de exigência da Fórmula 1. Pessoas ligadas ao entorno do mexicano garantem que esse retorno não é apenas especulação, já que, se não fosse assim, ele não estaria treinando tão intensamente para chegar a 26 na melhor forma física possível. Os detalhes do contrato com a Cadillac ainda não foram revelados, mas o acordo prevê pelo menos 2 temporadas. Pérez será referência da General Motors, que entra no campeonato inicialmente como cliente da Ferrari, 26 e 27, antes de estrear sua própria unidade de potência em 28. Em entrevista ao jornal AS Colômbia, o ex-piloto Juan Pablo Montoya defendeu a necessidade de a Cadillac apostar em experiência neste início de trajetória. Para ele, a formação ideal teria 2 nomes consolidados, pelo menos na primeira temporada. Abre aspas. Sim, para mim, acho que é essa dupla. E a maneira como acho que eles deveriam fazer isso é contratar um por 2 anos e outro por 1 ano. E a dupla que ele cogitou é Sérgio Pérez e Valtteri Bottas. Quando questionado sobre quem deveria ficar com o contrato mais longo, Montoya foi direto. Dos dois, Checo. Acho que Checo se encaixaria um pouco melhor com o perfil deles e tudo mais. Mas Bottas também é muito rápido.
Então você tem que ver exatamente. Depende da motivação do Valtteri, porque eu acho que o Valtteri é muito rápido e pode ser mais rápido que o Checo, mas o Valtteri é muito emotivo, depende do dia. Embora o nome de Pérez já esteja encaminhado, o segundo assento da Cadillac segue em aberto. Valtteri Bottas aparece como favorito, mas há outros candidatos na disputa. Zhou Guanyu, Mick Schumacher e Jack Doohan também foram mencionados, assim como jovens talentos como Felipe Drugovich e Alex Dunn. A expectativa é que o anúncio oficial de Pérez seja feito durante o GP da Itália em Monza, encerrando o período de incerteza desde sua saída da Red Bull em 24. Sem vaga imediata no grid do ano passado, o mexicano passou um ano fora da categoria, mas agora retorna em posição de liderança para guiar os primeiros passos de um dos projetos mais aguardados da categoria moderna. As férias de verão da Fórmula 1 servem como um momento ideal para balanços e primeiras conclusões da temporada. Entre as surpresas, a Sauber se consolidou como o grande destaque positivo da primeira metade do campeonato. O ex-piloto Christian Danner não tem dúvidas sobre o potencial da equipe. A Sauber é a vencedora do pelotão intermediário, não a Williams nem a Aston Martin. Essa evolução, no entanto, traz uma questão. Será que veremos ainda mais recuperações de Hülkenberg na segunda metade da temporada? Apesar do ritmo forte em corrida, Nico tem enfrentado um problema crônico: as classificações. Na Espanha largou apenas em 16º, no Canadá em 13º e na Áustria conseguiu recuperação impressionante depois de partir da última posição. A dificuldade nas sessões de sábado é um contraste com sua carreira. Conhecido historicamente pela força em voltas rápidas, o alemão vem sofrendo em 2025. Em 14 classificações, foi eliminado no Q1 em 10 oportunidades, sem sequer chegar ao Q3. A comparação com o estreante Gabriel Bortoleto também chama atenção. O brasileiro já conseguiu 3 top 10 em classificações: Áustria, Bélgica e Hungria, enquanto o Hülkenberg segue zerado nesse quesito. Mesmo em relação ao próprio desempenho de 24, há queda. Na Haas, o alemão alcançou 6 Q3 e só ficou fora do Q1 em 3 ocasiões. O próprio Hülkenberg reconhece que precisa melhorar. Se algo não está funcionando para mim este ano, são as sessões de classificação. Elas não estão correndo tão bem ou tão tranquilas como de costume. Para mim, é a primeira temporada na Sauber. Não apenas o C45 e a equipe são novos, mas também todo o processo. Pilotos e engenheiros precisam aprender a falar a mesma língua. Além disso, o início da temporada foi marcado por um carro difícil de pilotar. Embora as atualizações tenham melhorado a dirigibilidade, os resultados de sábado ainda não acompanharam. Quando todos estão a 1/10 de segundo de diferença, o ar fica muito rarefeito. Se uma pequena falha não estiver certa, geralmente é o fator decisivo para não passar do Q1. E na disputa interna, os números também não favorecem o alemão. Até agora, Hülkenberg está atrás de Bortoleto por 7 a 10 em classificações, com média de 0,46 mais lento. Houve inclusive 4 eliminações diretas no Q1 frente ao brasileiro. Apesar da diferença de 17 aninhos entre os dois pilotos, Hülkenberg nega que a idade seja um fator determinante. Para ele, trata-se apenas de ajustes finos e circunstâncias específicas. O fato é que a sua posição média de largada é atualmente a pior do grid da Fórmula 1. Para a segunda metade da temporada, o alemão aposta em reverter esse quadro e transformar a força da Sauber em resultados consistentes já no sábado, algo essencial para consolidar a equipe como líder do pilotão intermediário. Ralf Schumacher, ex-piloto de Fórmula 1 e hoje comentarista, voltou a reforçar sua opinião sobre o futuro de Lance Stroll na Aston Martin. Para o alemão, a permanência do canadense não pode sustentar apenas por laços familiares com o dono da equipe, Lawrence Stroll. Segundo ele, o momento de tomar uma decisão sobre a continuidade do piloto viria após 26, e não em 26, como havia afirmado anteriormente. Schumacher corrigiu sua declaração inicial e explicou: "Eu olhei para o que disse e percebi que a data estava errada, então não seria em 26, mas após 2026. O ex-piloto reconheceu que Lance Stroll não é um competidor sem qualidade, mas enfatizou que não vê nele potencial para brigar por títulos. A diferença de performance em relação a Fernando Alonso, companheiro de equipe e referência da Aston Martin, é para Schumacher o principal argumento. Em especial, chama atenção o domínio absoluto do espanhol nas classificações até aqui. Stroll perde por 27 a 0. Para Schumacher, Lawrence Stroll terá que escolher entre manter o filho por razões pessoais ou priorizar a ambição esportiva da equipe. Acho que a partir de 2026, Lawrence precisará chegar a uma conclusão. Esse novo começo pode estar ligado diretamente à chegada de Andrew Newey, contratado pela Aston Martin este ano. Com o prestígio e a experiência do projetista multicampeão, a equipe britânica deve passar por uma reestruturação que, na visão de Schumacher, abre caminho para uma verdadeira luta por títulos, algo que, em sua avaliação, não será possível mantendo Lance Stroll sem evolução clara. Ainda assim, Ralf deixou uma porta entreaberta. Se Stroll Jr. evoluir significativamente e se aproximar de Alonso, sua permanência poderia ser reconsiderada. As críticas de Schumacher não têm passado despercebidas em Silverstone. Aston Martin já demonstrou incômodo com a postura do comentarista, especialmente após ele sugerir que Lance Stroll deveria pedir desculpas à equipe pelas duras palavras ditas após o GP da Inglaterra. Na ocasião, o canadense classificou a MR25 como o pior pedaço de que já pilotou.
O episódio não apenas expôs o desgaste interno, como também acirrou o conflito externo. Segundo a imprensa alemã, a própria emissora em que Schumacher trabalha, a Sky Sports da Alemanha, já precisou discutir a situação após declamações diretas da Aston Martin sobre o que consideram reportagens desequilibradas. Assim, a relação entre o ex-piloto e a equipe verde permanece carregada de tensão. E se depender das previsões de Ralf, o futuro de Lance Stroll na Fórmula 1 também está sob ameaça. Max Verstappen vive um dos momentos mais desafiadores desde que se tornou protagonista da Fórmula 1. Atual tetracampeão mundial, ele ocupa apenas a terceira posição no campeonato de 25 e vê os pilotos da McLaren se distanciarem de forma quase irreversível na luta pelo título. O holandês, no entanto, mostra-se pragmático diante da situação. Em sua fala, ele declarou que você só precisa aceitar onde está. Segundo Max, a queda de rendimento não altera sua mentalidade competitiva. Sim, não somos os mais rápidos agora, mas também não somos os mais lentos. Sempre queremos ser melhores, e na verdade, isso já acontecia quando ganhávamos. Hoje, não estamos ganhando tanto. Já tive muitos anos antes disso em que não tinha um carro capaz de vencer. É a Fórmula 1 e sabemos disso. Então, não é muito difícil. Com o contrato até 28, Verstappen colocou um ponto final nos boatos que o ligavam a Mercedes para 26. Antes do recesso de verão, anunciou publicamente que permanecerá na Red Bull no próximo ano, encerrando um período de especulações e declarações indiretas de ambos os lados. Sempre tem gente que fala muito, enquanto eu não falo muito, principalmente porque não preciso. Não preciso dizer nada. Também acho que é melhor para todos em vez de ficar enrolando. É ótimo fazer parte de uma equipe por tanto tempo. Verdadeiramente uma segunda família. Apesar das dificuldades atuais, Max garante estar comprometido com o processo de reestruturação que a Red Bull atravessa desde a saída de Christian Horner e a chegada de Laurit Max à liderança. Estou muito focado em 2026 com a equipe, para melhorar para o futuro e garantir que dominemos o regulamento e sejamos competitivos desde o início. A equipe passou de campeão mundial antes de eu chegar para uma fase de reconstrução quando cheguei, e depois voltamos ao topo com títulos. Agora, sinto que é uma reconstrução. O holandês reconhece que ajustes internos ainda são necessários para que a Red Bull volte a ser dominante. Ainda somos um time muito forte, claro, mas acho que para dar mais um passo à frente, precisamos nos reconstruir um pouco, ou talvez reorganizar, com uma melhor compreensão do que está acontecendo. E claro, leva um tempo, mas espero que não seja muito. Acho que isso também faz parte da mentalidade do time saber se recuperar. Sempre foi assim, então não me preocupa muito. Fecha aspas. A confiança de Max, no entanto, será testada em breve. O regulamento 26 marca a chegada do motor desenvolvido pela própria Red Bull em parceria com a Ford. E será o ponto crucial para definir se o projeto da equipe poderá colocá-lo novamente na disputa por títulos. Até lá, o tetracampeão terá que equilibrar sua ambição com a paciência de quem já viveu altos e baixos na categoria. Quem você acredita que tem mais chances de brigar pelo título? Lewis Hamilton ou Max Verstappen nos anos seguintes? É mais fácil Hamilton chegar ao seu 8º título ou Verstappen chegar ao pentacampeonato? E será que Sérgio Pérez, com o carro certo, com a combinação certa do grid, poderia brigar por algum título de campeonato na sua visão? Lance Stroll, se não for pelo carro do pai, ele teria alguma vaga dentro da categoria ou nem? E no mais, muitíssimo obrigado a você do outro lado que nos acompanha aqui diariamente, de segunda a segunda, há anos gerando conteúdo aqui no canal. Ó, galera, é o seguinte, aquele famoso triplo C, curte, comenta, compartilha. Agora tem ferramenta nova no ar aí, ó, Hypar. Esse Hypar faz diferença? Faz. Então, coloca aí no Hypar para dar aquela força para nós, para continuar incentivando o nosso trabalho aqui também. Lembrando também, ó, comunidade em torno de 70 mil inscritos, então se inscreva no canal. E o nosso encontro, você já tá bem ligado, né? Eu sou o Tio Barba e até o próximo vídeo!